Mas assim, qual que era a minha ideia de virar mestre? Não era só para ser um mestre, né? Porque negócio, nunca me encantei por esse título, mas a minha ideia de ser mestre era propagar o conhecimento. Então eu sendo um mestre, eu me obrigo a praticar, a ficar bom, e aí eu começo a ensinar. E eu ensinando, eu vou ser obrigado a praticar. Então eu criei toda uma estratégia, toda uma estratégia para me continuar aprendendo, estudando e manter uma disciplina, né? E aí eu procurei na internet, comecei a procurar curso de mestre de Tai Chi, né? E aí achei o curso de formação de instrutores da Sociedade Brasileira de Tai Chi. Eu já tinha feito algumas aulas lá, mas aí eu não tinha dado continuidade. E eu já tinha gostado da escola e tudo, então eu resolvi aderir, entrar, né? Aí eu vi lá o curso de formação de instrutores, sistema de imersão, 15 dias. Aí eu falei, poxa, era isso que eu estava querendo. 15 dias eu já vou sair mestre, já vou sair dando aula e vamos nessa, né? Aí liguei lá e aí o curso começava no dia seguinte. Eu me lembro que eu liguei numa sexta-feira e a professora Ângela falou para mim, olha, o curso começa amanhã, se você vier para Embu das Artes e dormir aqui, amanhã de manhã eu posso te dar uma carona e você pode ingressar com a gente. Eu falei, poxa, que beleza, acho que tá tudo andando para isso, né? E aí liguei pro meu pai, falei, pai, pelo amor de Deus, eu preciso fazer esse curso e tal. E aí ele, poxa, naquela bondade que ele tinha, assim, falou para mim, olha, se é para estudar, eu pago. Então pode ir. Aí eu falei, beleza. E aí eu entendi que era um valor e tal, e que com 15 dias eu estava formado e tudo. E aí quando eu cheguei lá, a realidade era um pouco diferente, assim, né? O curso de formação de instrutores, ele é dividido em 3 módulos de 15 dias. O primeiro módulo, esses primeiros 15 dias, é só a primeira parte da forma do Tai Chi da família Yang. Na época a gente aprendia os 12 exercícios de Qigong e mais a primeira parte da forma, né? E aí eu falei, nossa, então o caminho assim não é tão curto, mas já tô aqui, né? Vamos lá. E aí, poxa, aí comecei a praticar e nossa, era assim, bem puxado, né? Pra mim que nunca tinha feito com tanto afinco, assim, o Tai Chi, a gente acordava cedo, 7 horas da manhã, aí tomava um café, começava o treino 8h30, treinava até meio-dia, depois almoçava, voltava a treinar das 2 às 18, né? Das 2 horas da tarde até às 6 horas da tarde, fazia um intervalinho ali para comer um bolo, mas era puxadaço assim, eu era bem jovem, né? E não conseguia fazer, eu tinha muita dificuldade, nossa, meu joelho doía demais, os 2 joelhos doía, inchava e eu sentia dor nas costas, sentia dor no corpo todo. Foi muito difícil, Tai Chi era muito difícil para mim, assim, lá pelo 5º dia eu comecei a chorar todo dia no fim do dia, assim, dava umas 6, 7 horas assim, batia uma dor no coração. Aí eu ia lá para as estupas sagradas, sabe? Andava lá em volta das estupas, chorava, ficava triste, não sabia o que estava acontecendo, né? Assim, eu tinha essa ideia de que eu era um super-homem, assim, super forte e tal, e não conseguia ficar na postura 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos que seja. Minha perna tremia, o joelho doía, eu passava mal. Nossa, foi muito difícil esse primeiro contato. Mas aí eu consegui ficar os 15 dias. Eu fui até o final. E no final desses 15 dias, foi até interessante assim, porque eu nunca tinha nem comido um prato de comida. Sabe quando você come um prato cheio assim? Eu nunca nem tinha feito um prato, eu era tão magrinho, né? Depois eu vou colocar umas fotos aí pra vocês, mas eu era tão magrinho, não comia direito. E lá eu passei a comer. Então, assim, eu saí desses 15 dias uma outra pessoa, completamente diferente. Só que, mesmo assim, pelo desafio, né, assim, porque o Tai Chi, ele é simples, ele é muito simples, mas ele não é fácil, tá? E existem muitas coisas na vida, assim, que são simples, mas que não são fáceis, né? Então, por isso que o Tai Chi, ele te prepara para muitos desafios, né? E eu senti o medo daquele desafio, de continuar naquilo. Então eu falei, agora eu vou voltar para o meu universo, né? Faço um pouquinho de Tai Chi ali e tal, e vou continuar assim, quem sabe um dia eu me formo instrutor, não sei se eu vou continuar com essa ideia, né?
E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu fui para fisioterapia, fui fazer o RPG. Quando eu abri a porta da sala, né, para falar com a Sayako, minha fisioterapeuta, ela olhou para mim assim e falou: Tobias, que aconteceu? Sua postura muito bom. Ela é japonesa, né? Tinha jeitinho de falar assim. E eu falei, mano, primeiro eu fiquei até me olhando assim, ela ficou tão assustada que eu fiquei assim, eu falei, o que foi? Ela, não, sua postura tá muito bom. Aí eu falei, não, eu fiz um retiro de Tai Chi. Foram 15 dias muito intensos mesmo, assim, estudando a prática, a história. Foi fantástico, mas eu achei muito cansativo e tal. Aí ela olhou pra mim nessa hora e falou, 15 dias de Tai Chi, fez isso com sua postura? Pode voltar. Aí eu falei, eu não. Aí ela falou, pode voltar. Em 15 dias você fez o que eu não consegui fazer em 3 anos com você. Aí eu falei, sério? Aí ela, sério, eu não vou te atender mais. E nesse dia ela já não me atendeu, você não acredita. Ela me colocou para fora da sala, com o maior cuidado, fechou a porta e falou, vai pro Tai Chi, tchau. Me expulsou da clínica, cara. Ela me expulsou da clínica. E aí eu fiquei em choque, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E passei uns 2, 3 dias andando assim por São Paulo e tal, e pensando, né, e refletindo. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer esse Tai Chi então. Né? A vida inteira eu tô escutando que eu não posso fazer as coisas, né? Os médicos, fisioterapeutas, muita gente me restringindo de fazer as coisas. E pela primeira vez, alguém me falou para eu fazer uma coisa. E aí eu liguei para a Sayako e falei, Sayako, posso treinar Tai Chi mesmo? Aí ela falou, pode, claro. Eu falei, eu posso treinar 10 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias? Ela falou, claro. Falei, então assim vai ser. Desliguei o telefone e aí esse primeiro módulo dos 15 dias foi muito ruim para mim, foi muito difícil, né? E eu falei, agora eu vou me preparar para esse segundo módulo. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu quero sair da computação gráfica, eu vou largar o curso. Faltava 4 meses para eu concluir, na verdade eu concluí o curso inteiro. E aí nesses 4 meses, eu tinha esses 4 meses para fazer um curta-metragem sozinho, né? Do zero ao curta, era essa a ideia do curso, né? E aí eu desisti de fazer esse curta e resolvi me dedicar única e exclusivamente para o Tai Chi. E aí meu pai ficou um pouco chateado, né? E falou, bom, mas ele sempre me apoiava muito nas coisas. Graças a Deus meu pai foi um grande parceiro na minha vida. E ele me apoiou mesmo assim. Ele falou, olha, eu vou te mandar R$200 por semana, né? E você se vira aí, porque não tenho mais condição de ficar pagando coisa para você. E aí vou pagar os próximos módulos e aí você vê o que você faz da sua vida. Eu falei, beleza. E aí, R$200 por semana em São Paulo, ali onde eu morava, assim, não dava nem para comprar um bife, assim, né? Eu comia arroz com feijão e batata, pão com banana, mas aí eu estabeleci uma rotina. Eu acordava às 5 horas da manhã, fazia uma prática de Jongjuan, né? Postura fixa, tomava o café da manhã, andava 45 minutos até a escola, fazia aula de 7h30 a 8h30, de 8h30 às 9h30. Voltava para casa andando 45 minutos, fazia o meu almoço, almoçava antes do meio-dia, depois andava mais 45 minutos, pegava a aula de 1h da tarde com a Alice, depois fazia essa aula de 1h, ficava na academia praticando e esperando para chegar às aulas com a professora Ângela no fim do dia. Então eu pegava mais uma aula às 6 horas e depois uma aula às 7 horas. Isso eu fazia de segunda a sexta, e no sábado fazia uma aula de manhã às 9 horas, e no domingo, sábado e domingo, eu fazia a minha prática de manhã e de tarde. Eu tentava sempre praticar no mínimo 3 horas, né? Eu falei, bom, se a minha profissão vai ser professor, qualquer profissão a gente gasta no mínimo 6 horas, né? Então eu tirava 3 horas no mínimo do meu dia para praticar a parte física,